como forma de reconhecimento, deixe seu like, isso ajudará a levar este conteúdo a outros usuários sedentos de conhecimentos. Capítulo 20, Parte 3. Depois de narrar as aventuras que ocorrem na Barca Encantada aos dois guerreiros Ubaldo e o dinamarquês, que vão libertar Reinaldo do funesto encanto em que o tem submerso às mais artes de Armida, Otácio descreve assim sua chegada através de 1000 perigos e dificuldades ao retiro onde mora aquela nova Circe com seu amante. Os dois cavaleiros prosseguem velozes seu caminho, mas, de repente, deparam com um exército formidável de feras como jamais viram em suas margens o Nilo, nem no seio da África, as selvas de Hircânia ou os confins do Império Atlante. Este formidável exército, longe de poder resistir-lhes, põe-se em fuga à simples vista da varinha mágica que lhes deu o anciano eremita ao ouvir seu débil assobio. Chegam assim sem resistência até a base do monte coberto de neve, e ultrapassada esta última barreira, vêem-se no meio de uma vasta planície, de céu transparente nunca visto, respirando um ar puro e embalsamado, sem que nem mesmo a marcha do sol comunique, como acontece em outros lugares, repouso em seus alentos, e sem que alternem como em outras partes o calor com as geadas, nem as nuvens com o tempo sereno, mas seu céu se veste sempre de puríssimos resplendores e rechaça longe de si o calor. E os frios, os prados estão eternamente revestidos de ervas, e estas de flores que conservam sempre sua fragrância como as árvores suas sombras. O palácio da encantadora, assentado no meio de um lago, se eleva dali sobre montes e mares. Cansados os dois guerreiros da caminhada longa e penosa, seguiam por aquele caminho de flores, quando de repente descobriram uma fonte que os convidava a umedecer seus lábios sedentos em suas águas cristalinas, jorrando em grossos jatos da rocha, salpicando as ervas com sua espuma branca como neve e, em seguida, unindo-se suas águas, escoando por um canal sob sombras perenes e transparentes. Nota explicativa. Quem desejar mais informações sobre todos esses heróis pode consultar o muito que se escreveu sobre os livros de cavalaria, tais como a Biblioteca de Roma, de Melzi, a Europa Portuguesa, de Faria e Sousas, os Comentários ao Quixote, de Clemencinho de Pellicer, o Tirante o Branco, de Francisco de Moraes, 1592, o Catálogo de Livros Espanhóis e Portugueses, de Vicente Salvá, a Biblioteca de Nicolás Antônio, 1604, as obras de Mambrino Rósio, Borges, 1587, Os Palmerines, de Valerá, 1525. Padua e Rufinelli, 1533, Mami. 1546, Cromberger, 1547, Gregoris, 1576, Lopes de Haro, 1580, estes últimos, comentando, segundo a fama, a famosa obra perdida de certa dama iniciada portuguesa, espécie de Madame Blavatsky, talvez, do século XV, que provavelmente se inspirou em edições do Baladro, de Merlin, anteriores às que hoje possuímos, feitas em Veneza, 1480, em Florença, 1495, em Burgos, 1498, em Paris, por Galotre, 1508, em Frankfurt, por Alano de Silla, 1603 e 1608, correndo parelhas, além disso, com as célebres de Nostradamus, Mens, Trier, e outras tantas tramas elevadas com motivo da Grande Guerra. Páginas ocultistas, Contos Macabros, Biblioteca das Maravilhas, volume 3º, capítulo de Lohengrin. Fim da nota explicativa. Aqui está a fonte do riso, exclamam eles, aqui está o rio funesto para aqueles que bebem suas águas. Vamos, então, conter nossos desejos e sejamos prudentes até o extremo, fechando os ouvidos ao doce e pérfido canto das falsas sereias dos prazeres proibidos. E dizendo isso, chegaram onde o rio forma mais abaixo um lago delicioso. Na margem deste lago havia uma mesa coberta com os mais apetitosos manjares. Duas jovens graciosas e lascivas brincavam sobre a superfície das águas, ora banhando em suas ondas seus semblantes radiantes, ora nadando, ora mergulhando, para aparecerem de novo mais e mais belas. A tentação vem aqui à maneira das gopis com Krishna, ou de Parsifal com Kundry, dizendo as sereias aos valentes jovens cruzados, ó, venturosos peregrinos que conseguiram penetrar até aqui com seu esforço. Saibam que esta morada de delícias é o porto do mundo, aqui podem encontrar um remédio para todas as suas dores e desfrutar de todos os bens que os humanos gozaram outrora na feliz era que se chamou de ouro. Abandonem, portanto, com confiança essas armas que tão úteis foram até agora. Pendurem-nas nesses árvores frondosas,
pois daqui em diante devem ser guerreiros do amor apenas. Reinaldos vai então à selva destruir seus encantos, regressando vencedor. Apesar das múltiplas mãos pecadoras que passaram pela história das cruzadas, despojando-as da maior parte de seus feitos maravilhosos, ainda saltam aqui e ali alguns que caberiam perfeitamente em nossos modernos livros espíritas. Na impossibilidade de dar todos, apontemos apenas os seguintes: História das Cruzadas, de Michel de Poujolat. Bernardo, o tesoureiro, ao descrever em sua crônica a Segunda e Terceira Cruzada, nos conta, antes de falar mais sobre o exército cruzado, quero contar-lhes um acontecimento maravilhoso que ocorreu, que foi o encontro dos soldados da retaguarda com uma velha feiticeira, escrava de um tiro de Nazaré, que ia montada em um burro. Os soldados a prenderam e a submeteram a tormento, até que ela lhes contou quem era e o que estava buscando ali. A velha respondeu que estava seguindo ao redor do acampamento para enfeitiçá-lo com seus sortilégios. Acrescentou que já havia cercado o acampamento 2 noites consecutivas, e que se tivesse conseguido fazer isso na terceira, todos teriam ficado tão presos que não teria escapado nenhum único. Então os arqueiros a jogaram na fogueira, da qual ela saiu como se nada tivesse acontecido. Então um soldado lhe deu um golpe de machado. Dom Martene, coleção T.V. e Muratori, Heroitali Conscriptores, T7, página 659, edição 1725. Durante o cerco de Archas pelos cruzados, Anselmo de Ribalmonta, conde de Buchair, pereceu, cercado de circunstâncias maravilhosas, e os cronistas elogiaram seu talento, piedade e coragem. Um dia, diz o cronista Raimundo de Agiles, Anselmo viu entrar em sua tenda o jovem Angiron, filho do conde de São Paulo, que morrera no cerco de Marra. Como pode ser, meu filho, que você esteja vivo, disse Anselmo, quando eu mesmo vi você morrer no campo de batalha? Deve saber, respondeu o jovem, que aqueles que lutam por Jesus Cristo nunca morrem. Mas, de onde vem? Perguntou Anselmo, essa desconhecida luminosidade que o cerca? Então Angelron, levantando os olhos para o céu, apontou para o espaço um palácio de cristal e diamantes, dizendo, e de lá vem a radiante luz que o maravilhou, lá está minha morada, e lá também está sendo preparada uma ainda mais bela para você, que em breve virá ocupá-la. Adeus, amanhã mesmo nos veremos. Dizendo estas palavras, acrescenta o historiador, Angelron. Voltou-se para o céu, e Anselmo, vivamente impressionado com tal aparição, chamou-no. Dia seguinte vários eclesiásticos recebeu fervorosamente os sacramentos e mesmo, estando em excelente saúde, despediu-se de seus amigos até a eternidade. De fato, algumas horas depois, os sitiados fizeram uma saída, e Anselmo correu, espada em punho, contra eles, mas recebeu uma pedrada na testa que o enviou imediatamente para o céu, para habitar aquele belo palácio que a aparição lhe mostrava. Neste trecho do cronista cruzado, o Tasso se inspirou para seu belíssimo Sonho de Godofredo, livro 14 da Jerusalém Libertada. A Biblioteca das Cruzadas, volume 1, também preserva uma carta muito curiosa de Anselmo de Ribalmonta. Durante esse cerco de Archas, finalmente, começou a surgir entre os guerreiros da cruz a polêmica sobre a lança sagrada, que tanto os inflamara no cerco de Antioquia, e que terminou com a prova pelo fogo, na qual Pedro Bartolomeu de Marsella atravessou uma fogueira. Como os sacerdotes brahmanes às vezes fazem em grandes cerimônias, sem sofrer nenhum dano, mas não sem que seus partidários fanáticos, entusiasmados, caíssem sobre ele como um santo, para repartir suas vestes, o que lhe causou a morte, cessando desde então os prodígios da lança sagrada. História das Cruzadas, por Michel de Poujolat, livro 3. Chegamos, finalmente, a um povo misterioso do Líbano, eterno objeto da ira de todos os cronistas eclesiásticos. Entre os povos que estiveram em contato com as colônias cristãs, dizem Michel de Poujolat, a história não pode esquecer dos assassinos ou ismaelitas, cuja seita se originou nas montanhas da Pérsia pouco tempo antes da primeira cruzada. Eles tomaram posse de uma parte do Líbano e fundaram uma colônia acima de Trípoli e Tortosa. Esta colônia era governada por um líder, que os francos chamavam de o Velho ou Senhor da Montanha.
Estabelecido em Masyad, ele reinava sobre cerca de 20 castelos ou pequenas cidades, ou seja, cerca de 60.000 súditos. Sua autoridade não tinha limites, e segundo a crença dos ismaelitas, ele poderia distribuir aos seus servidores as delícias do paraíso. Os ismaelitas do Senhor da Montanha estavam divididos em 3 classes ou categorias. A classe superior era fortalecida desde a infância por meio de todos os tipos de exercícios, aprendia línguas e recebiam uma grande cultura, para que pudessem ir a todos os países para executar as ordens de seu líder. Em suas orgias, eles usavam haxixe ou suco de cânhamo indiano, de onde vem seu apelido de haxiches ou assassinos. No meio das ilusões dessa bebida, o líder podia dispor à sua vontade de cegos instrumentos de sua vontade, de modo que até os reis vizinhos eram tributários seus. Assim, o velho da montanha havia designado um príncipe para vingar seus discípulos. Estes, disfarçados de comerciantes, de frades ou de peregrinos, se aproximavam da vítima, a seguia como a sombra ao corpo, esperavam a ocasião com uma paciência inaudita, e quando chegava o momento oportuno, infeliz do príncipe ou do homem poderoso cuja morte lhes havia sido confiada. Mais de uma vez as violências ordenadas pelo velho da montanha serviram para vingar a causa dos cristãos. Assim, Mandud, sultão de Mossul, foi assassinado em Damasco pelos ismaelitas ao retornar de uma guerra cruel feita aos francos na Galileia. Bursaqui, outro chefe muçulmano, que havia enviado vários exércitos ao território de Edessa e Antioquia, foi morto pelos sectários do Senhor da Montanha. Esta morte, cometida no meio de uma mesquita, encheu de terror muitos países do Oriente. Os cristãos, no entanto, não souberam aproveitar tais circunstâncias. Michaud, 1. V. Mas os historiadores desses iniciados do Líbano, verdadeiros essênios que inspiraram Arrugo de Paens e Godofredo de Saint-Omer na fundação da posteriormente temível Ordem do Templo, ou se calam sobre eles, ou os caluniam. Porém, estes últimos são mais eternos que seus próprios caluniadores, e, de uma forma ou de outra, a grande fraternidade sufi daqueles irmãos da pureza, ou adeptos brancos, subsiste ainda hoje no coração dos desertos, sem nada temer, como outrora outros, das necromancias dos funestos ascetas da Tebaida. As revoltas ondas passionais da louca Europa vão morrer, extinguindo seus rigores naquelas areias impenetráveis e sagradas, de onde novamente retornarão a luz do dia com seus mistérios iniciáticos, dos quais foram um pobre e perdido ecos da antiga maçonaria e outras instituições similares, em seus primeiros anos de esplendor. Porque não se deve esquecer, o velho da montanha, juiz de cristãos, mouros e turcos, não era senão um grande adepto do Líbano, um desses silenciosos vigilantes que guardam as fronteiras deste nosso mundo com o casto mundo dos rinas ou super-humanos que aqui embaixo já triunfaram de sua carne perecível. Nota explicativa. Não aconteceu assim para escritores como Renan, que, se não dos iniciados do velho da montanha, soube falar de seus discípulos, os essênios da Galileia. A Grécia, a poucas léguas de distância, tinha Esparta e Atenas, duas antípodas, dois rivais indispensáveis uma à outra. O mesmo ocorria na Judéia. O desenvolvimento do norte, menos brilhante, foi muito mais fecundo, e as obras notáveis do povo judeu sempre procederam dali. A ausência completa do sentimento da natureza, que leva à aridez, à barbárie e ao desagrado, marcou todas as obras puramente erosimilitanas com um selo árido, triste, repugnante. Jerusalém, com seus doutores solenes, seus insípidos canonistas e seus devotos hipócritas e atrabiliários, não teria conquistado a humanidade. O norte, em contrapartida, deu ao mundo a cândida Sulamita, a humilde Cananeia, a apaixonada Madalena, o bom pai adotivo José e a Virgem Maria. Somente o norte formou o cristianismo, enquanto Jerusalém foi, pelo contrário, a verdadeira pátria do judaísmo obstinado, fundado pelos fariseus, consagrado pelo Talmud e que, atravessando a Idade Média, chegou até nós. No mundo, talvez não haja país mais árido e triste do que os arredores de Jerusalém. Em contrapartida, a Galileia era uma região fértil, sombreada e coberta de verdura, sorridente, enfim, como o verdadeiro país do cântico dos cânticos e das ternas lamentações ao bem-amado. Durante os meses de março e abril, o campo se cobre de um tapete de flores de matizes vivíssimos e de incomparável beleza. Em nenhum país do mundo as montanhas oferecem linhas mais harmônicas ou que inspirem pensamentos mais elevados. O mesmo estado horrível em que esta região se encontra hoje,
especialmente perto do lago de Tiberíades, não pode dar uma ideia de seu antigo esplendor, e esses países, hoje desolados, eram em tempos passados paraísos terrestres, e até a hoje horrenda mansão dos banhos do lago foi, segundo Joséfo, Bel. Jud, terceira, x, 8, YANT, Jud, 18, M, 3, um dos lugares mais belos e arborizados de toda a Galileia. Os atos mais importantes da divina carreira de Jesus ocorreram sobre essas montanhas. Ali ele sentia sua maior inspiração, ali conversava, muda e misteriosamente, com os antigos profetas, e ali se manifestava já transfigurado aos olhos de seus discípulos. Fim deste capítulo.